Olá, estamos aqui de volta e hoje com o atrevimento de conversarmos sobre um dos livros mais impactantes que surgiram no ano de 2015 e 2016. Esse escritor explodiu com 3 livros magníficos e hoje nós vamos conversar sobre Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Vamos a ele? Começarei por uma pergunta que ele faz sobre qual será o nosso destino na Terra. Vamos lembrar que esse livro foi escrito há algum tempo atrás, em 2015 exatamente, ele lançou esse livro, e tudo que ele aborda aqui, projeções, argumentos e coisas assim, foram alterados pela pandemia. A pandemia veio como uma peste, como um desses eventos que mudam o mundo, porque atingiu todas as áreas da Terra. Muito bem. Yuval escreve em 2015 que ele volta a combinar ciência, história e filosofia. E ele investiga o futuro da humanidade em busca de uma resposta tão difícil quanto essencial. E uma resposta que nenhum de nós tem completa, verdadeira, sem dar aso a argumentações e fatos. Ele diz que a princípio os sinais são animadores, de fato, porque depois de séculos combatendo a fome, combatendo pestes, combatendo infecções, combatendo a morte, nós estávamos vivendo uma época, estou dizendo no passado, porque 2020 e 2021 vão abalar qualquer coisa que a gente tenha para dizer. Mas ele vai também falar que da mesma forma que a guerra, embora não exista em termos, as guerras agora são locais, não é? E elas são travadas até através de computadores e de tudo, ainda assim, essa guerra matou uma boa fração, até o século XX especificamente. Eu gostaria de lembrar também uma frase daquela pessoa que eu sou fã incondicional, quando ele diz assim: o que é o amor sem a compreensão? E que força possuímos como seres humanos maior do que a nossa capacidade de questionar e compreender? Carl Sagan. E o Val vai tentar, hoje vocês vão me desculpar, mas ficou o tempo todo consultar o livro, porque é ousadia minha conversar com vocês sobre um livro que já foi discutido pelas melhores cabeças pensantes e youtubistas do nosso Brasil. Mas eu sou ousada. Vamos começar logo pela vida. O homem se tornou cada vez mais independente de Deus, no sentido de que antes a esterilidade, por exemplo, era um fato consumado. O casal não podia ter filhos, sequer se sabia que isso poderia vir do homem, essa infertilidade poderia vir do homem,
E desde séculos passados as mulheres sofreram muito, rainhas foram dispensadas, pessoas pediram divórcio baseada na infertilidade, até que os cientistas, sempre eles, magníficos, maravilhosos, descobriram que muitas vezes é o homem. É o homem. Mas esses mesmos cientistas foram descobrindo formas de curar a infertilidade. Uma dessas foi a fertilização in vitro. Olha como o homem se aproximou daquilo que anteriormente era considerado apenas de Deus. Mas hoje, os remédios, as drogas para estimular os hormônios, tanto masculinos quanto femininos, a fertilização in vitro, várias outras formas de fertilização, barrigas de aluguel, essa é uma ideia terrível, mas é uma ideia do nosso tempo. Foi tirando das pessoas o peso de não ser capaz de gerar um filho. Mas isso é só para abrir, porque ele trata disso nesse livro notável. Ele diz que no despertar do terceiro milênio, porque ainda nós estamos bem no princípio, não é? Agora é que faz um século da gripe espanhola, da influenza, que matou tantos, e a gente vê que agora estamos a cada 100 anos, praticamente, uma nova cepa de problemas chega para nós. Mas, no despertar do novo milênio, diz Yuval, a humanidade acorda, distende os membros e esfrega os olhos. Restos de algum pesadelo horrível ainda atravessam sua mente. Havia algo como arame farpado, os campos de concentração, não é? Nuvens enormes em forma de cogumelo, a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Ah, bem, mas foi apenas um sonho ruim. A humanidade vai até o banheiro, lava o rosto, examina as rugas diante do espelho, prepara uma xícara de café. Ai, sem café não dá. Abre o jornal, atualmente, liga o celular ou o notebook ou o computador e vai ler as notícias. E faz assim, o que será que está acontecendo no mundo? Os mais antenados entram no Twitter e começam a duelar com palavras. E eu nunca vi tanta destruição moral como nessa rede social. Também lá você encontra muitas informações. Mas continuemos com Yuval. Durante milhares de anos, diz ele, essa questão não se alterou. As pessoas sabiam o que vinha, sabiam. Os mesmos 3 problemas preocupavam as pessoas da China no século XX, da Índia medieval e do Antigo Egito. Fome, pestes e guerra sempre estiveram entre as principais dificuldades enfrentadas. Nós não erradicamos ainda a fome. A fome é um capítulo horrível. E o coronavírus veio para mostrar que nós ainda somos quase impotentes diante de vírus. Porque o mundo tende a se acabar através dos vírus. Numa perspectiva que eu espero que seja para lá e que eu não esteja mais por aqui. Muito bem. Mas no alvorecer do terceiro milênio, diz ele, a humanidade chegou a uma incrível constatação. A maior parte das pessoas raramente pensa sobre isso. Porém, nas últimas décadas, a humanidade deu um jeito
de controlar a fome, as pestes e a guerra. É evidentemente que esses problemas não foram totalmente erradicados. Basta você olhar a situação de algumas áreas da África, basta você ver as dificuldades dos Médicos Sem Fronteira pedindo doações e o devotamento daquelas criaturas incríveis para não deixar que crianças, jovens mães morram de desnutrição, de fome, de infecções. Pela primeira vez na história, diz ele, hoje morrem mais pessoas que comeram demais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que todas as que, somadas, são mortas por soldados, terroristas e criminosos. Nunca como agora, os surtos de suicídio foram tão fortes e evidentes. No início do século XXI, diz Yuval, o ser humano médio tem muito mais probabilidade de morrer empanturrado de hambúrgueres, ele diz o nome aqui da empresa, mas eu quero evitar, do que de seca, de ebola ou de corona, de covid, do que de outras coisas. Ele não é polêmico, Yuval, mas ele é um questionador. Porque aquele que aceita tudo sem questionar está dormindo, né? Está dormindo. Aquela pessoa que ignora os grandes eventos do século XX, como a influenza, como o Holocausto, como o Congo belga, como... Ai, meu Deus! Horrores praticados por civilizados. O Congo belga, por exemplo. Um horror. Mas ele, como bombeiros em um mundo sem incêndios, e eu agora lembrei de Fahrenheit 451, maravilhoso que eu estou lendo, o gênero humano no início do século XXI deve fazer a si mesmo uma pergunta sem precedente. O que vamos fazer conosco? Volto eu aqui para a pandemia. Morando em frente à praia, eu tenho a oportunidade de ver o trabalho inútil que a abençoada imprensa faz, que os questionáveis governadores fazem, conclamando o povo a não se aglomerar, a evitar usar máscara. Quem quiser, bota a cabeça na janela e vê, durante a semana e finais de semana, parece que esse povo não trabalha. Milhares aglomerados, sem máscara, bebendo, comendo, se abraçando, dançando, sambando, tudo aquilo que a nossa época diz que não é recomendável agora. Mas ninguém está se importando com o que vai acontecer ou fazer conosco. Ele vai então falando, e eu vou procurando os textos mais relevantes para vocês. Ele diz que depois das guerras, depois da fome, o segundo maior inimigo da humanidade era representado pela peste e pelas doenças infecciosas. Cidades fervilhando de gente, enfim, falta de higiene, um monte de coisa. Mas nós estamos vendo que o contágio, por exemplo, do Covid, vem através da aglomeração, da falta de higienização das mãos, do uso da máscara, que poucas pessoas usam. Então, nós vemos que essa teimosia
é antiga e contínua. As autoridades eram e são ainda impotentes diante de calamidades. O Brasil, então, é um desgoverno total, sem entrar no mérito da questão. Desgoverno no sentido de organização para conter de vacinas, nós que já fomos campeões de vacinação. Mas temos que compreender que não é fácil. Que nós somos um país quase continental, podemos dizer, e com muitas fronteiras, e as coisas realmente se aglomeram, se reproduzem, e as epidemias continuam a matar dezenas de milhares de pessoas em pleno século XXI. Aqui ele diz em pleno século XX, mas eu estou já colocando o século XXI, esse ano de 2020 e 2021, no foco. Querem saber se eu estou com medo de contrair Covid? Estou. Mas eu não deixo o medo me dominar para que ele não baixe ainda mais minhas defesas. Então eu continuo animada, eu continuo dizendo nada, mas tomo todos os cuidados. Sou velhinha, mas não quero ir agora. Desculpe a digressão. Então, essas pandemias, epidemias decresceram dramaticamente, é verdade, não é? Já conseguimos controlar o HIV, que ceifou tantas vidas jovens. Ele não tem cura ainda, mas está sob controle. E eu conheço várias pessoas que convivem com esse mal sem desenvolverem ele. Muito bem. E o Val vai dizer aqui, e eu coloquei do lado uma observação, me permitam tomar um gole d'água, já falei para vocês, sou diabética, Ele diz aqui, assim mesmo, sem a certeza de que algum surto de um novo ebola ou uma liagem desconhecida de gripe, estamos com ela, não possa assolar o mundo e matar milhões, sem a certeza. Não vamos considerar que se trata de uma calamidade natural inevitável. Se tivesse havido modos imediatos de controle, fechamento de fronteiras, parar tudo, talvez o mundo inteiro não tivesse se contaminado. Mas se é um advérbio que não faz nada. Era se. Ao contrário, vejamos nisso uma indesculpável falha humana e peçamos a cabeça dos responsáveis. No fim do verão de 2014, durante algumas semanas terríveis, pareceu que o ebola estava levando a melhor sobre as autoridades encarregadas da saúde global. Mas relatórios iniciais foram publicados em 18 de outubro de 2014, onde havia uma crítica acerba à OMS por ter reagido de maneira insatisfatória à eclosão do vírus. A culpa pela epidemia recaiu sobre a corrupção e a ineficiência do ramo africano dessa agência de saúde. E agora, de quem é a responsabilidade? Eu não digo culpa. Nem endosso teorias da conspiração. Foi a China que desenvolveu para matar velhos, porque agora a gente está vendo que vai velho, jovem, criança, meia idade, terceira idade, quarta idade, primeira idade. Está indo tudo. E a humanidade se
se vê as voltas com isso. Ele diz aqui, se mesmo assim, com todos esses controles que eles tiveram com relação ao ebola, que eles conseguiram controlar, embora as críticas, se mesmo assim uma epidemia sai do controle, isso se deve mais à incompetência humana do que à ira divina, porque infelizmente tem muita gente boa, gente de cabeça até boazinha e tudo, dizendo que é o apocalipse, que é Deus zangado conosco, mas que Deus fraco é esse que se zanga, porque a ira, a raiva é própria dos fracos. Os fortes não reagem castigando, matando, mas os inseguros, sim, os inseguros se entregam à corrupção e a corrupção mata. Os inseguros sempre se saem bem porque fazem seus truques sujos. Então nós iríamos esperar de Deus um truque sujo? Eu preciso diminuir a humanidade. Tem teorias de que a China criou esse vírus para poder matar metade da população dela que não morreu. Porque ela tem problemas de alimentação e ela quer destruir tudo para tomar tudo. Enfim, é um festival de teses, teorias, meu Deus, malucas, não é? No entanto, assim como peste, fome, guerras, nós temos um outro inimigo que aparece aqui tão diminuído que eu que tinha um pouco de receio desse tipo de ocorrência, diminuí. Quando ele fala o que quer dizer, o que dizer então do terrorismo? Mas ele diz que o terrorismo é uma estratégia de fraqueza adotada por aqueles que carecem de acesso ao poder de fato. Ao menos no passado, seu funcionamento era resultado mais da disseminação. Meu Deus, hoje eu estou enrolando a língua, viu? Da disseminação do medo do que de danos materiais significativos. Bom, por enquanto, aparentemente, esse terror está num certo controle. E ele continua. Vocês vejam que é um livro de 437 páginas, 443 páginas. Eu estou dando aqui pinceladas. Não é nem nos principais tópicos, porque ele trata aqui de tudo aquilo que interessa à humanidade. Um projeto central, diz ele. Não, veja aqui. Porém, o reconhecimento da magnitude de nossas conquistas, traz consigo outra mensagem. A história não tolera o vazio. Vamos lembrar que Yuval é historiador também. Se as ocorrências de fome, pestes e guerras estão decrescendo, algo está destinado a tomar seu lugar na agenda humana. Temos que pensar com cautela a esse respeito. Caso contrário, poderemos deparar com uma vitória total nos velhos campos de batalha só para sermos pegos completamente desprevenidos em frentes novas. E está aí a internet, que não nos deixa mentir. Notícias falsas, calúnias, destruição da moral, destruição de tudo que é valioso para o ser humano,
Nunca, como agora, eu vi mulheres tão desprovidas de um bom controle da língua no sentido de palavrões chulos. Queríamos tanto ser iguais aos homens e terminamos absorvendo o pior deles? Ainda está em tempo de sermos vencedoras em várias áreas sem usarmos as armas grosseiras dos homens. Mas Yuval diz que um projeto central, quais são os projetos que vão substituir a fome, a guerra no topo da agenda humana no século XXI? Depois dessa pandemia, vamos esperar para ver se a humanidade se educa um pouco mais, se respeita um pouco mais, se cumpre as regras de higiene necessárias, se usam máscara em todos os lugares que tenham multidões, aglomerações, se tem o cuidado de, ao retornar à casa, deixar os sapatos na porta de entrada, entrar, tirar aquela roupa toda que veio da rua cheia de germes, tomar um banho, se higienizar, lavar aquelas roupas. São cuidados básicos. São cuidados básicos. Um projeto central, diz Yuval, consiste em proteger a humanidade e o planeta como um todo dos perigos inerentes ao nosso poder. Outro dia eu li que depois do carnaval, em Salvador, numa área que é muito, acho que é perto do Farol ali, eles tiraram não sei quantas toneladas de latinhas de cerveja no fundo do mar. Plásticos. A nossa deseducação. A nossa falta de consciência com o nosso lar no universo, que é a Terra. Somos inconscientes em relação a isso. Quantos apelos têm sido feitos para você separar o lixo reciclável e não reciclável? Ah, dá muito trabalho para fazer isso não. E aí seguimos. Mas vamos aqui para Yuval, quando ele diz: conseguimos controlar muitas coisas. Um fenomenal crescimento econômico nos provê de alimento, medicina, energia, matérias-primas abundantes. Mas esse mesmo crescimento desestabiliza o equilíbrio ecológico do planeta de maneiras que só estamos agora começando a investigar. E quando for tarde demais? O gênero humano atrasou-se no reconhecimento desse perigo e até agora pouco fez para combater. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse livro merece ser feito em 2 etapas. E se vocês toparem, eu vou aguardar os comentários de vocês aí para a gente analisar. Se vocês toparem, eu faço a segunda parte dele, uma outra parte dele, quando ele vai falar sobre livre-arbítrio, sobre a bomba relógio do laboratório, sobre a revolução humanista. Ele tem um capítulo aqui que ele fala sobre religião, o estranho casal. Outro capítulo inteiro, eu não consegui mais comer porco, gente, mas nada por questões religiosas, não. Por pena, porque tem um capítulo inteiro aqui que ele narra a crueldade, a desumanidade com que são engordados e procriados os porcos. Eu vou reservar esse capítulo para essa segunda parte desse trabalho, porque merece. E agora vamos dar o nosso encerramento para continuar na próxima semana. Durante a história, religiões e ideologias não santificaram a vida em si mesmo.
santificar, em si mesma, perdão, santificaram sempre algo que está acima ou além da existência terrena e, consequentemente, foram bem tolerantes com a morte, com a miséria e com tudo que veio dela. De fato, algumas dessas pessoas mostraram-se bastante afeiçoadas ao anjo da morte, com seu descuido. Então, humanos morriam porque Deus assim decretava. E o momento de sua morte era uma experiência metafísica sagrada e repleta de significado. Quando o humano estava próximo de seu derradeiro suspiro, era hora de convocar os xamãs, os sacerdotes, os pastores, isso e aquilo. Mas são exatamente 30 minutos e eu não quero cansá-los. Faremos a segunda parte na próxima semana, se vocês derem o aval para eu continuar. Porque vejam bem, não é fácil encontrar assuntos para vocês, embora os assuntos pululem, como esse aqui do Yuval. Esse livro eu já li e reli várias vezes. Tem passagens aqui que eu sei totalmente, mas ainda acho que é preciso fazermos uma boa leitura deles. Então, sempre esperando que vocês se inscrevam no nosso canal, deem seu like ou dislike, tudo é válido, mas o que eu quero acima de tudo é o comentário valioso de vocês. Então, até a próxima.